Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar, e você pode nos assistir no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify, nos seguir no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a pediatra, a doutora Larissa Borges. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Graças a Deus. A gente vai falar hoje sobre um tema. Quem vai ter interesse nesse tema são pessoas que estão ali com crianças, bebês ali na idade, na gestação também, né? Quem está gestante, quem pretende ter filho, que é o quê? O tema é a importância dos 1000 dias de vida. A Isso. importância dos 1000 dias de vida. Eu achei bem interessante, doutora, o tema. E os 1000 dias a gente conta a partir do momento que a criança nasce ou começa a se contar no período que ainda está gestante? Então, agradeço a oportunidade de falar desse tema que é tão importante, né? Uhum. E, na verdade, é super importante a gente falar disso na gestação. Então, Boa. faz muito sentido, tanto é que faz parte do meu dia a dia, especialmente na consulta pré-natal pediátrica, que a Uhum. gestante vem conversar com o pediatra antes do bebê nascer. Os 1000 dias, ele compreende o período gestacional, quando tem a concepção, o início da concepção, até a criança completar aproximadamente 2 anos de vida. 2 anos de vida. Dois Ah, anos. então seriam uns 2 anos e 9 meses. Assim, muito. É, ao todo. Ele É, é todo o período da gestação, sim. primeiro ano e segundo ano. Que aí, quando você soma, dá aproximadamente 1000 dias de vida. Aproximadamente 1000 dias de vida. Então, Isso. a gestação ela é muito importante, né? Não, total, total. E, assim, eu sempre falo muito no período da gestação, Hum, porque faz todo o sentido que a saúde da criança inicie dentro do período gestacional, né? Que é quando a mãe tá ali se nutrindo e tudo, que vai fazer parte já da saúde daquele bebê. perfeito. Então, assim, a gente já sabe que os 1000 primeiros dias, né, da importância deles, que começa pela gestação. Então, vamos começar pela gestação. Até porque 1000 dias para a gente, assim, para um adulto, talvez não cause muito impacto, assim, de organismo, né? São 2 anos e 9 meses ali, quase 3 anos. Agora, para uma criança que está em desenvolvimento, assim, são muitas mudanças que ocorrem em 1000 dias, né? Muitas, muitas. Então, começando pela gestação, ali no momento da concepção, qual é o cuidado que dá para se ter com a criança, né? Porque a gente tem uma questão, eu converso com muitos profissionais aqui, e a saúde, de uma maneira geral, né, o cuidado com a saúde, já não é algo tão simples hoje, né? Com o mundo tão corrido que a gente tem, com tanta coisa para fazer, a saúde entra ali para a gente cuidar também, como das tarefas que nós temos. Mas quem vai sentir isso é a mãe, né? Por mais que o pai e outras pessoas fiquem ali acompanhando a gestação, mas é a mãe que vai sentir, porque a criança ela está dentro da mãe. Então, como é que a mãe vai cuidar dela e também cuidar da criança, que no caso faz parte dos 1000 primeiros dias ali? Quais são esses cuidados que a gestante e as pessoas que estão ali na rede de apoio vão ter que fazer com esse feto? Tá, eu queria te falar um pouquinho, primeiro, assim, de onde veio essa história de 1000 dias, né? Por que Ah, que isso é tão boa. importante? Porque eu Hum, acho que responde à tua pergunta de toda certo. forma. Primeira coisa a entender que na nossa geração, né, há alguns anos atrás, a gente entendia a infância como, eu gosto de brincar assim, é café com leite. O menino Hum, tá só ali, crescendo, se alimentando, aprendendo, para um sim. dia ele ter uma função dentro da sociedade, certo? E aí esse conceito de 1000 dias, ele veio trazendo uma revolução dentro do cuidado da saúde como um todo. Por quê? Tudo começou durante, assim, foram décadas de estudo avaliando epidemiologia, Hum, saúde do feto, né, nutrição, até ter um marco aí histórico científico de um grande pesquisador, que ele concluiu que ele avaliou o inglês, ele avaliou milhares de prontuários de nascimentos de bebês ah, nessa época, e ele levantou, ele pegou crianças que tinham nascido com baixo peso, ou filhos de mães desnutridas,
ou que tiveram restrição de crescimento, que é uma condição que acontece dentro da gestação. E eles chegaram à conclusão, avaliando essas crianças por anos, que elas tinham um índice aumentado de doenças metabólicas como hipertensão, diabetes, obesidade, doenças coronarianas, enfim. Hum, Então, isso aí foi o grande boom. Opa, então quer dizer que a saúde da mãe ou como esse feto foi bem nutrido ainda na gestação impacta o resto da olha vida. aí. E aí tudo começou com isso. Depois, um tempo depois, mais ou menos 2008, eu gosto de falar essa data de 2008 apenas para mostrar o quanto isso é novo, né? Hum. Porque, né? É, recente. Muito recente para Ah, uma medicina que tudo é assim meio, né? aham. Até que se conclua algo é lento. Houve um grande estudo ali, né, no Lancet, e aí ele embasou ainda mais essas hipóteses, mostrando para a gente que essas crianças, a desnutrição ali dentro desse período de 2 anos de idade tinha um impacto muito importante para o resto da vida, inclusive na idade adulta, e que aí foi um ponto importante. Esses impactos, eles não eram reversíveis depois de 2 anos. Ou seja, Hum, você não consegue reparar o impacto negativo que acontecia com essa criança dentro dos 2 anos. E daí veio o termo, os 1.000 dias de vida e a sua importância. E logo depois disso, houve uma revalidação desse sistema, que já foi bem mais moderna, em 2013, hum, que eles concluíram que essas crianças que eram bem nutridas desde o período gestacional até os 2 anos de idade, elas tinham menor mortalidade, maior escolaridade, maior impacto econômico, maior renda, ou seja, mexia em muita coisa, né? Mostrando com pra gente que certeza. não é uma saúde simplesmente uma ausência de doença. Hum, Era uma programação para o resto da vida, de forma positiva. Então, eu costumo dizer que aquele negócio que todo mundo já ouviu, eu quero trazer isso. Eu fiz assim, não morri. Aconteceu comigo é, assim, não morreu. na minha época era assim. Na minha época era assim. Esse 1.000 dias de vida ele é muito importante para trazer isso para gestantes e Hum, mães de pais, né, cuidadores de crianças pequenas, que não se trata de não morrer, né? Ninguém está é, buscando aqui sobrevivente. Se trata de programar físico-metabolicamente esse indivíduo para uma vida adulta mais saudável e funcional para a sociedade como um todo. Então, gerou um impacto global com instituições, né, Unicef, Organização Mundial da Saúde, todo mundo. Então, foi verdadeiramente uma revolução. hum, Depois dessas avaliações, né, essas pesquisas, a gente começou a olhar, a valorizar a infância, a primeira infância, que aí é uma quebra de paradigma de geração. hum, Né? Então, agora a gente tem cada vez mais estudado, olhado, cuidado da infância, entendendo que é um terreno que vai ser, tem até aquela frase, né? O terreno que vai ser pisado a vida inteira. sim, sim. Então, cuidar dessa gestante é cuidar da saúde como um todo. Lembrando também que é outra coisa que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, né? A própria Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como um bem-estar físico, mental e social. Hum. Não é apenas não ter doença, né? Então, a gente tem que cuidar em todos esses pilares da saúde dessa gestante, do feto e da criança, especialmente nesses primeiros 1.000 anos de vida. Nesses primeiros 1.000 anos. Perfeito, doutor. Então, assim, realmente é algo que, eu observando aqui, eu não escuto, assim, a gente não escutava falar disso antigamente, né? Não. Dos 1.000 primeiros anos de vida. Realmente a gente não tinha uma noção da importância. E agora a gente está vendo que causa um impacto para o resto da vida é irreversível, né? Que você falou. Irreversível. Inclusive, é importante tocar em um assunto também que veio junto com esse olhar, né? Vamos olhar aí o que está acontecendo, por que que é irreversível e tudo. Aham. E aí chegou-se a um conceito que é chamado epigenética. Não sei se Hum. você já ouviu falar. Eu ouvi falar aqui de que era até um profissional de saúde de educação física que ela disse que a forma com que a pessoa está no momento da concepção da criança pode impactar no feto, Os 1.000 dias. os mil Não é dias. só a concepção. Então, a epigenética. Os 1.000 dias Mil ali. dias. A Olha aí. epigenética é o gene sendo modificado pelo ambiente.
Então, também era uma ideia, né, uma crença que a gente tinha na época, de que a genética era algo imutável. Então, vamos dizer que na sua família existia o gene para hipertensão. Sim. Então, acreditava-se que seu avô era hipertenso, seu pai é hipertenso, você Você vai vai ser. ser. Perfeito. Acabou-se. E aí, a epigenética, ela veio para mostrar, não é bem assim. Dependendo de como esse indivíduo, né, o ambiente onde ele está inserido, é possível que esse gene, ele seja ou apagado ou ele vai Transformando. É assim, é uma comparação. É como se o gene fosse um livro, a epigenética é o marca-texto. Ou seja, você tem ali, você vai marcar o que é mais importante dependendo da sua vivência. O que significa isso? Se eu incluo essa criança dentro de um ambiente saudável, ele tem uma chance maior de não expressar esses genes que são ruins, entendeu? Então, isso dentro dos primeiros 2 anos. Depois, vamos dizer esse exemplo da hipertensão. Vamos dizer que você não foi inserido nesse ambiente saudável. Você pode controlar a hipertensão. Depois da idade adulta, eu vou cuidar da minha saúde, enfim. Mas você tem o gene, esse gene ele está se expressando, mas você está cuidando. Já nos primeiros 1000 anos, eu consigo simplesmente calar o gene. Então, aí depois dos 2 anos de vida, de nascimento, o gene não se desenvolve mais. É isso? Depois dos 2 anos de vida, dependendo do ambiente, se aquele gene for calado, ele não vai se expressar. Olha, Né? interessante. Claro que, gente, não é uma matemática exata. Claro. Né? E, assim, dependendo da qualidade de vida da pessoa, a hipertensão ela exato. vai ser Tem várias desenvolvida. causas a hipertensão, Exatamente. né? Até Você porque está dando um exemplo, né? Um exemplo aqui E que eu a tô gente tá falando dando. de uma hipertensão que tem cunho genético. Aham. Nem todas têm, né? Sim. Mas, enfim, não é uma matemática exata, mas de toda forma, peraí, se existe uma chance de eu trazer saúde para esse indivíduo na idade adulta, máximo, porque não é uma matemática exata, mas é uma Uma oportunidade, oportunidade, sim. é tanto que os 1000 dias de vida, ele é descrito como uma janela de oportunidades. É assim que a gente chama esse período. É uma janela de oportunidades. Então, eu tenho a oportunidade de agir da melhor forma, né? Bom, e aí vamos ver no que vai dar. A chance é bem maior do que se eu não fizer, né? A medicina não tem nada muito exato. E aí, ainda nesse tema, como é que a gente pode programar esse indivíduo, né? Como é que eu posso trazer máximo de chance dele se tornar saudável no futuro? Eu tenho 3 pilares. Eu tenho um pilar da nutrição, parece ser o mais óbvio, né? O que essa gestante se alimenta, o que essa criança vai se alimentar, eu vou trazer mais nutrientes para esse cérebro, para o neurodesenvolvimento, etc. E é o que foi o que embasou o início desse estudo, dessa revolução, né? Quando eles avaliaram gestantes subnutridas e etc. Mas não é só isso, não é só comer, não é só nutrição. Eu tenho outro pilar que se chama afeto. Aí esse aqui é uma quebra de paradigma. É mexer na ferida. Porque a gente veio de uma geração violenta, né? Uma violência não necessariamente física, mas emocional, através da fala, né? Todo mundo já escutou, menino não tem vez, menino não tem voz. Quem foi que não escutou aqui da nossa geração? Criança não tem escolha. E aí, isso aqui é muito importante, que eu vou destrinchar um pouquinho mais para ti. Sim. E o outro é a parte do desenvolvimento e do ambiente, do desenvolvimento neurológico como todo. Então, são 3 pilares para eu garantir o máximo de chance dessa criança ter saúde e isso repercutir na vida dela inteira. Perfeito. A nutrição a gente falou bastante e aí vou para o apego. A do apego teve também são vários, porque assim, todas essas teorias, elas têm vários estudos, não é um estudo único, né? Mas tem aqueles que são mais fortes, né? Mais histórico. E aí, nesse do apego, tem um que eu gosto sempre de citar, para poder fazer sentido para as famílias. Que foi é chamado de estudo dos romenos, na Romênia, certo? Essas crianças, houve uma situação política lá que eles estimularam que as pessoas tivessem mais filhos, né, aumento populacional, mas as pessoas não tinham condições de cuidar dessas crianças, elas eram deixadas em orfanatos. E aí, nesse orfanato, essas crianças, elas tinham suas necessidades supridas, entre aspas. Elas eram alimentadas, elas eram higienizadas, ponto.
certo? O básico O ali. básico, o mínimo. Não tinha afeto, não tinha olho no olho, não tinha troca, né? E aí, algumas dessas crianças foram adotadas. E aí, os pesquisadores, eles avaliaram, eles concluíram, quanto mais tempo de instituição, porque quando a criança foi adotada, a gente, assim, essas famílias acolheram, trouxe Aham. afeto, né? Uhum. Quanto mais tempo de instituição, maior a chance de doenças. Então, essas crianças eram mais doentes, As que tinham passado mais tempo mais não foram tempo. nada. Quanto maior tempo, maior a chance de doença. E essas doenças, a gente pode pensar, certamente mais depressão, né? Sim. Doenças mais emocionais. De fato, tinha agitação, condições semelhantes ao TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Ansiedade. ansiedade, questões psiquiátricas, ok. Mas também eram crianças que cresciam menos, elas tinham menor estatura, elas tinham um índice aumentado de doenças metabólicas, né, diabetes, e mostrando uma condição que é a pouca evolução do crescimento, né, a baixa Sim. estatura, o não desenvolvimento físico, pela baixa estímulo social, emocional. Então, foi incrível, né? Então, entendi. Entendeu? Ou seja, é um pilar da saúde. E aí chegaram vários conceitos, né? O ser humano, ele é sociável, ele precisa das emoções, Do olho no olho, né? Do do contato, da... contato, da Entendi. troca, da convivência para se desenvolver. Então, essas crianças que ficaram nessa situação, elas cresceram adultos com essas comorbidades. Exatamente. E as que foram adotadas mais cedo tinham menos essas comorbidades. Exatamente. Então Eles ele, compararam. então ele chegou-se à conclusão de que não é só alimentar e limpar e dar as condições básicas de vida. Muitas Precisa de dessas um crianças contato emocional. recebiam calorias suficientes para crescerem e não Não era cresciam. nutrição, não era de Não era falta, somente uma questão nutricional, não era não era nutricional nesse falta de. caso, né? E aí, assim, mostrando pra gente que o nosso cérebro, ele é um órgão todo interligado, sabe? Assim, cada parte do cérebro tem sua função, mas ele é interligado. Então, o fato de não ter também esse estímulo nessa porção específica vai trazer prejuízo em outros locais, né? E aqui é um trabalho de formiguinha dentro da pediatria, Sim, porque é muito difícil trabalhar com coisas que são bem concretizadas, que é a criação, sim, né? E a gente está fazendo esse trabalhinho mostrando a importância realmente de, desse cuidado, dessa criação mais gentil, entendendo que a criança tem essa necessidade, né? Dentro disso, existe também outra condição que é chamada estresse tóxico. hum, Então, também faz parte desse pilar de saúde, é diminuir a chance de estresse tóxico. O que é estresse tóxico? É aquela criança que é submetida a um estresse continuamente. Então, um pai violento, por hum. exemplo, durante toda a infância dela, ela teve essa vivência da violência e isso gera um estresse tóxico que vai ser uma das questões da dificuldade de desenvolvimento e tudo, né? Essa que a Aham, gente quis falar, sim, relacionada ao apego. Então, a gente precisa ter esse cuidado também da forma de criar, né? Tem várias teorias que falam disso, a história da mãe suficientemente boa. Então, a minha ideia aqui não é trazer culpa. Ai, meu Deus, será que eu nunca vou poder frustrar meu filho? aham, Não se trata disso, porque a frustração faz parte do nosso dia a dia, né? faz parte da Você, vida. de Da vida. tudo. É, Você pisou de uma forma errada, você já está se frustrando. é, Então, não se trata disso. Se trata de você tentar ao máximo conduzir as situações da infância com maior chance de gentileza, né? Com o olho no olho, com a compreensão, levando em consideração também os sentimentos da criança. Então, você vai ser. Não é a mãe perfeita, ah, o pai, enfim, o cuidador. É a mãe suficientemente boa. É um termo muito falado na suficientemente boa. boa. É um termo muito falado dentro da pediatria, que é aquela que você vai tentar, né, conduzir a criança, né, da melhor forma. Então, isso nos 1000 dias, né, ali na gestação e nos 2 anos, já dá para se ter esse cuidado, além do cuidado nutricional, Uhum, lógico, né, que é o mais óbvio, assim, né, uma alimentação para gestante saudável, né, assim, para que o bebê ele receba também, né, essa nutrição. Mas
ao nascimento já ter esse cuidado. Então, o afeto ali de abraçar, porque a criança até 2 anos, ela não tem um vocabulário ainda assim extenso para se conversar, né? Sim. Mas você pode tratá-la de uma maneira gentil de outras formas. A É isso criança que. se comunica desde que nasce. Só que não é uma comunicação verbal como a gente Sim, é espera, como a né? gente, É, como nós mas a fazemos tua aqui. fala, eu escuto direto no consultório, assim, Ah, não acho que ele não me entende, Ele não tá, ele não tá entende, conversando, eu falo com ele, ele não me ele não me responde. entende, ele entende, ele Ah, entende. boa. E aí a gente, sim, é claro que, assim, a gente vê absurdos de todas as formas, Ah, né? Absurdos em todas as formas. Mas, de um modo geral, é mais difícil que haja uma violência, digamos assim, na criança muito pequena, né? mas talvez não violência não diretamente a ela, né? Mas pelo que você falou aí me corrija, por favor, se eu estiver errado. Mas o ambiente pode ser violento, né? O ambiente pode ser E violento, aí pode exato. impactar. Porque Exatamente. eu vi, doutora, coisa que eu fiquei impressionado, esses vídeos que a gente fica vendo na internet, né? Sim. E aí foi um bebê, tinha acabado de nascer, um recém-nascido. E ele tava chorando muito. Aí o pai chegou perto, bem próximo assim do bebê, e começou a cantar uma música que ele cantava quando ele estava na barriga da mãe ainda. Uhum. Ele na barriga da mãe, aí o pai encostava-se na barriga da mãe e ficava cantando uma música. E ele começou a cantar essa música do lado ali, e a criança parou de chorar. Como se tivesse lembrado, né, dessa memória da época. Então, assim, imagino eu que desde a gestação a criança já tem estímulos, né? O estímulo externo já pode impactar. Imagine depois que nasce, né? Pela sua. Total. Ela escuta a nossa voz, né? Ela Hum, sente batimento cardíaco. é, Então, o ambiente, você falou uma coisa muito certa. Nem sempre a violência é necessariamente com a criança, mas é um ambiente violento. Então, há uma sim. violência entre os pais, há um tom de voz, Uhum. e isso também impacta na forma como a Impacta criança. negativamente. Total, totalmente. Nesses 1.000 primeiros dias, aí depois que a criança nasce, aí pode gerar aqueles problemas futuros que a gente É, falou aqui. exato. Se houver uma persistência, né? Uhum. A gente não Sim, vai dizer de casos que são de exceção. É a história, esporádicos, né? é o Não. termo, é de onde vem a história do estresse tóxico, né? Tem que Isso. ter uma persistência. E assim, a gente fala de 1.000 dias, foi o conceito inicial, tá? Mas hoje já existem várias abrangências, sabe? Já vai abrindo mais, Já né? vai abrindo, já vai falando que até 5 anos é importante e tudo, mas o conceito inicial e realmente que houve mais fala e aceitação a nível mundial foi esses primeiros 1.000 dias de vida. É. E eu não sei se na época que fizeram esse estudo, doutora, porque apesar de ser recente, como a Sim. gente falou que é recente, só que aconteceu uma coisa no mundo, principalmente na época da pandemia para cá, que foi uma evolução tecnológica muito grande, né? Muito grande. Né? Se a gente, o Cortella que fala isso, eu sempre digo aqui, que diz que nos últimos 50 anos a tecnologia evoluiu mais do que nos últimos 500. Então, assim, a gente pegou essa época, né? A gente está nesse momento Sim. de transição eterna aqui, né? E aí, é, a criança que está sendo criada hoje, né? Com esse excesso de estímulos. E aí eu entro nessa questão disso aqui, né? O celular que Uhum. não é apenas televisão, né? Que antigamente se tinha, mas tem celular, tem tablet, tem outras formas de entreter a criança ali. Isso impacta também, doutor? Vocês já estão vendo, porque é um dos pontos que os pais de hoje eles utilizam, né? Como um auxílio, né? Eu vi uma vez uma entrevista, não lembro de quem foi, mas era uma comediante aí que ela disse assim, não, Ave Maria, eu tenho que agradecer a galinha pitadinha, porque ela Sim. criou meu filho junto comigo. Sim, sim, sim. Então, faz parte, né? Isso já impacta nesses primeiros dias, esse acesso fácil, né? E rápido ali, e cômodo, diga-se de passagem, Sim. a essas telas. Totalmente. Inclusive, o terceiro pilar lá dos 1.000 dias é justamente falando sobre ambiente estimulante, né? Sim. Então, o desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança típica, né, que não tem Hum, nenhuma condição de saúde, ele vai acontecer independente do que você faça, certo? uhum, Então, se eu colocar um bebezinho aqui, ele vai sentar, vai andar, vai falar, independente do que você faça. Mas a gente entende que um ambiente que tem estímulos adequados e acolhimento
essa criança tenha uma melhor chance de alcançar o seu melhor potencial. Ou seja, a gente nasce com um espectro de possibilidades, certo? Uhum. Daqui até aqui. Não significa que se eu estimular demais, meu filho vai ser o Albert Einstein, não. Sim. Ele tem o espectro dele, mas eu vou chegar aqui, certo? Então, isso é um pilar, é muito interessante, só que aí tá bem difundido, e aí o que a gente vê? O excesso. Então, eu vejo muito hoje, né, essa facilidade da informação e tudo, e da tecnologia, as crianças sendo extremamente estimuladas. Então, eu tenho duas grandes questões aqui relacionadas ao uso de telas, né, de tecnologias de um modo geral. Primeiro quanto mais tela, menos relacionamento, menos convivência, menos Que é troca, importante para aquilo que que você é já falou, né? essencial. Então, o bebê não aprende com a galinha pintadinha. Talvez ele aprenda a música, talvez ele aprenda a coreografia, mas ele não está tendo um desenvolvimento neurológico que a gente espera em relação a Não tem troca, né? comunicação, Verdade. expressão, controle de emoções, autorregulação, tudo isso. Então, ele vai impactar negativamente faltando isso, que é extremamente importante, e vai trazer um excesso de estímulos visuais, sonoros, que um cérebro ainda em formação é incapaz de processar. Na verdade, é ruim até pra gente, né? Que já tem o cérebro formado. Mas o cérebro em formação, ele vai receber todo esse estímulo de uma forma negativa. Aí eu tenho um bebê irritado, eu tenho um bebê que o cérebro é muito excitado, então ele não dorme bem, ele fica irritado, ele não consegue, chora muito, enfim, e assim, a história as pessoas buscando cada vez mais informação nas redes sociais, né? Então, pego muito. A gente vai começar, porque, como eu te falei, a gente tem que ter um ambiente estimulante. E aí eu vou te dizer, olha, o bebê tá com 2 meses, vamos começar a colocar ele no tapetinho para estimular. Então, existem estímulos específicos para cada faixa etária, de acordo com a capacidade neurológica daquele bebê naquela faixa etária, né? Sim. E aí a mãe bota o menino no tapetinho da forma que eu indiquei, pega aquele brinquedo que alguma influenciadora, sei lá, indicou, que isso aí todo mundo conhece, que é um caranguejinho que anda para um lado e para o outro, com um monte, com aquelas luzes, né? E com aquele barulho que, meu Deus do céu, aquilo me irrita, imagina o bebê. Então, ali, aí já é o excesso. Aquela mãe, eu tenho que estimular, tem que levar pro tapete, tem que fazer. Calma. Não adianta eu ensinar para um bebê de 2 meses a andar. Entende? Por quê? Porque o cérebro dele não tá preparado para isso. Então, assim, cada fase tem suas indicações, e as telas, de um modo geral, isso aí é, por exemplo, uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, teoricamente, né? O bebê até 2 anos deve ter um total de 0 telas. Não é para ter telas. E quando eu falo telas, celular, televisão, tablet. Mas é muito difícil, né? Assim, É super possível. Difícil. O celular talvez seja mais fácil, mas a televisão é complicado. Mas quando eu tô te dizendo isso, eu não tô falando nem tanto de uma exposição indireta. O pai tá aqui assistindo um jogo do Brasil. Entendi. O pai tá aqui assistindo. É uma exposição direta, é um programa específico. A galinha pintadinha, ela não está ali à toa. Eu tô dando esse exemplo que tu falou, mas tem vários, certo? Para pegar a galinha pintadinha aqui tem de vários. Criatório. Todos esses desenhos para crianças, eles são muito bem estudados. Eles não são aleatórios. Eles viciam, né? Eles são feitos para que o cérebro da criança libere dopamina constantemente e gere essa sensação de vício, entendeu? Então, quando eu tô falando de 0 telas, eu tô dizendo de uma tela direta. Entendi. Não deve existir tela direta para o bebê até 2 anos. Não deve. Por tudo isso que eu tô falando. Sim. Entendeu? E eu tenho 2 filhos, certo? Tenho um filho que vai completar 6 e uma filha que tem 7. Então, já tô naquela geração que é impossível não ter alguma tela, né? Sim. Mas a gente tem os nossos combinados, na semana neles não tem telas e tudo. E eu já tô me preocupando com a minha filha, que vai completar 8 anos, tá próxima ali de entrar na puberdade, em breve uma adolescência. E eu tô vendo um movimento, olha bem, um movimento de agora dos pais começarem a colocar telefone fixo em casa, computador na sala de casa, igual na nossa época. As coisas voltando aí, voltando, pra gente tentar ter aquele controle. Só falta ter a internet de escada, né? Vai ter que mimetizar isso daí.
Mas eu achei extremamente interessante, porque minha filha já pede celular. Filho, você não vai ter um celular. Você tem 7 anos, não tem essa chance. Mas é o mundo que a gente está vivendo, a gente está tentando dar agora calma. Já evoluiu demais. Demais, vamos dar uma Vamos dar parada. uma paradinha, vamos voltar para trás, porque isso está trazendo muito prejuízo. Alguns países estão proibindo mesmo, assim, já tem uma lei que proíbe adolescentes de menos de 16 anos a ter rede social. É o certo. Proibido. Assim, você não pode ter. É porque eu comparo muito a tecnologia que a gente está vivendo hoje com a época do cigarro. Na época do cigarro, quando a galera começou a fumar, criança fumava, Era moda, né? né? Criança fumava, assim, porque é legal, vamos fumar. Aí quando começaram a ver os impactos, né, os efeitos colaterais que tinham, gente morrendo mesmo ali de câncer de pulmão e tal, aí colocaram uma coisa chamada filtro. Uhum. Botaram um filtro no cigarro. O filtro do cigarro é de 1900, da década de 40, por ali. Não tinha antes, não tinha, era direto. Aí botaram justamente para evitar o. Aí com a evolução, hoje o cigarro até é proibido de você fazer publicidade, cigarro é proibido, né? Do mal que ele faz. Eu acho que a tecnologia, essas redes sociais, tudo isso, ela vai muito nessa linha. Vamos usar porque é legal. Só que os efeitos colaterais estão começando a aparecer, É. né? E aí tá tendo esse movimento Aí tem esse contrário. movimento contrário. Estamos colocando um filtro, como colocaram no cigarro, agora nós estamos colocando um filtro para Isso ir mesmo. diminuindo isso. Eu conversei com um psiquiatra recentemente aqui, porque a gente falou sobre depressão. Eu fiquei impressionado, porque esse uso excessivo de telas, de muita dopamina, né? Aquela dopamina rápida, né? Sim. Essas Os coisas, shorts. aqueles vídeos rápidos que você passa ali, ele disse que participa de congressos, né, de psiquiatria e diz que eles estão trabalhando agora de visão em túnel, como se a gente estivesse num túnel. Acabou aquela visão Perfeito. periférica, né? Assim, tá num túnel aqui porque a gente só vê isso. E aí, se você diminui o campo de visão do seu cérebro, o que é que o seu cérebro faz? Ele diminui as conexões, as sinapses, né? Sinapses. A sinapse vai diminuindo as conexões e vai parando. Então você vai ficar. Eu não vou dizer o termo burro, né? Mas vai ficando menos. A condição cognitiva vai diminuindo ali. Você vai perdendo uma habilidade que foi Habilidades. construída ao longo das Exatamente. gerações, E né? aí aconteceu um fato assim, histórico que nunca aconteceu, que sempre tem um estudo aí que faz uma mensuração do QI, das Uhum. gerações. E pela primeira vez, a geração que chegou, o QI é menor do que a geração É triste, né? da nossa geração, assim, porque a nossa geração, o QI é maior do que a geração dos nossos pais, a dos nossos pais o QI é maior do que a Uhum. dos nossos avós. E pela primeira vez, o QI dessa geração é menor do que a geração que estava. Então, vale se Sim. ressaltar em relação a isso. E ele falou, ele deu um exemplo no universo do adulto, né? Do adulto. E aí essa história dos neurônios irem perdendo essa sinapse, a gente chama de poda neural. Então, no processo de desenvolvimento dos 1000 dias de vida, o cérebro, ele nasce o cérebro, o órgão, ele Ah, nasce pronto, mas as conexões, que são as sinapses, elas vão sendo construídas ao longo das vivências, certo? Então, hum, dentro dos 1000 dias de vida, a criança tem uma velocidade de até 2.000 conexões neuronais por segundo, que é uma velocidade única na vida. Você nunca mais vai ter essa velocidade, certo? Então, ao tanto de aprendizado, de conexão que que você é pode fazer. gerada nesse período, e também nesse período é passado pela poda neural. Então, por exemplo, se eu tenho esses neurônios, né, essas situações vivenciadas com frequência, eles se tornam conexões fixas. Uhum. Se é uma coisa que não tem tanta estímulo, ele é Uhum. podado. Então, por mais que haja, com certeza, importância nosso cérebro atual de conexões, etc., nada será igual. Da criança, o que ela Para precisa. você ter uma ideia, uma criança de 2 anos tem o tamanho do cérebro dela É. é de 80% do tamanho de um cérebro de um adulto. Entendeu? 80% Do tamanho do cérebro de um do adulto. Uma adulto. criança de 2 anos, sendo que ela ainda vai crescer até 18 anos. Então falta só 20% para completar ali e ela ainda está com 2 anos. Exato. Ou seja, é muito, né? O crescimento É muito. neurológico, a cabeça da criança, cresce de forma absurda nos primeiros 2 anos de Olha que idade. interessante, diferente das pernas, dos braços, né? Até que todo bebê é meio cabeçudinho assim, É né? Tem uma verdade. proporção cabeça-corpo, É. porque o cérebro é muito estimulado nessa fase. E aí aí foram trazendo a questão dos 1000 dias, né?
esses fatores, né, pontuais, né, de conexões neurológicas, de tamanho do cérebro, para embasar. Além disso, a plasticidade do cérebro, isso é outra coisa importante. Então, o cérebro do bebê, ele é muito mais plástico, ele é moldável, diferente do cérebro do adulto. Então, eu tenho um cérebro plástico, que forma mais de 2.000 conexões neuronais a cada segundo e que cresce de forma absurda. Eu preciso trabalhar nesse cérebro, porque se eu não trabalho nesse cérebro depois, nesses 2 anos, eu vou ter muito menos oportunidade. Eu posso usar esse termo, ele vai atrofiando? Eu não vou, não é que ele Né? atrofie o cérebro em si, mas ele não vai ter a mesma capacidade de crescimento e de conexões. Não tô falando de atrofiar de tamanho, não. Tô falando mesmo de capacidade, assim, Não é de que não é que ele não vai atrofiar, mas ele não vai conseguir alcançar o seu seu melhor potencial. potencial. Eu deixo de. Lembra da janela de oportunidades. Sim. Não é que não significa que, enfim, que vai diminuir ou de tamanho, ou que vai deixar de ter conexões, ou que. Não, mas impacta naquilo que a gente conversou. Menor QI, menor Sim, escolaridade, tá acontecendo, né? menor, maior índice de doenças metabólicas. Doutor, então o que é que a gente faz? Por exemplo, os pais que estão acompanhando a gente, estão com criança, estão com a mãe tá gestante, ou o filho pequenininho, antes dos 2 anos. Como é que faz? Assim, quais são as suas orientações para que a criança ela consiga ter o seu potencial, né? Chegar no seu. Você falou muito bem, que assim, não é que você estimular, a criança vai virar um Einstein. Não, não é isso. Isso, Mas ela pode ser o melhor do que ela veio para ser, né? sim. E como é que se estimula isso? Além da, claro, assim, a gente não tocou muito aqui, já falou da questão da alimentação, porque eu acho que a alimentação é algo muito básico, né? Assim, todo mundo sabe que é importante, mas além da alimentação, qual comportamento que os cuidadores, né, os pais, eles têm que ter para que a criança consiga se desenvolver o máximo que ela pode? Sim. Tudo que eu vou falar aqui parece meio óbvio, Hum, inclusive a história da alimentação, que você está dizendo, a sim. alimentação é óbvio, né? Mas até antes desses estudos, não Não parecia ser era, tão né? óbvio. Tanto é que a É, gente foi criado com muito açúcar, com muito mingau, com muitas coisas, por é. várias questões, entendeu? Eu lembro quando eu ficava doente, o lanche era Guaraná com bolacha creme crack. Guaraná para diarreia. Então, assim, é, Não era, mas tinha isso, pegou essa época sim, ainda. então assim, parece óbvio É, hoje, depois de tantos estudos, mas não era, não era. certo? Mas assim, além da nutrição, que com certeza é muito importante Importante. e parece óbvio, mas é talvez uma das coisas muito difíceis, porque Uhum. a gente, justamente na evolução de tecnologia e tudo, veio de vida muito rápida, veio de fast food, veio de Entendi. alimentos industrializados, ultraprocessados, e a mãe e sem julgamento. É a mãe que trabalha muito e que precisa de uma coisa mais prática. Aham. Então, é óbvio, mas não é Não é fácil. fácil, É. entendi. Mas, obviamente, enfim, a gente vai ter que cuidar da saúde dessa gestante dos primeiros 1.000 dias de vida em relação à alimentação, Uhum. atividade física, Boa. vacinas, item importante, sensível, que a gente está passando por essa fase surreal Ah, de uma comunidade anti-vacinas e impacta de forma muito importante na saúde da criança de um modo geral. Lembrando que o sistema imunológico ele é também estimulado nesses primeiros 2 anos de vida. Enfim. E além disso, dessa parte nutricional, vacinas, atividade física, esse cuidado, tem o ambiente, como eu falei, e as informações. Então, por exemplo, está dentro da saúde dos 1.000 dias de vida, né, na orientação da sociedade, por exemplo, uma consulta com o pediatra antes do bebê nascer. sim. Que aí, isso é uma coisa também nova. Ninguém vai pro pediatra antes do bebê nascer. Vai para o ginecologista, o obstetra, né? Obstetra. Tem que fazer um pré-natal bem feito, tem que cuidar das infecções intraútero, tem que cuidar das medicações que essa gestante está usando, que tudo isso pode impactar, do alimento. Até orientar também pro nascimento, né? Sendo que vai acontecer quando nasce, né? Sim. Então, no pré-natal do obstetra, ele vai cuidar desses pontos. Então, até o que a gestante consome de comida e de produtos, né? Produtos químicos, com pintura de cabelo, essas coisas, tudo tem que checar o que é aceitável cientificamente para essa mulher, Uhum. porque essas substâncias, elas são absorvidas e podem passar via placenta para esse bebê e impactar nessa programação genômica que a gente está Sim. fazendo ali. E o pré-natal pediátrico para informar sobre banho, sobre cuidados, né? Várias coisas que mudaram,
que são, assim, até meio que tabus, o banho de sol, o banho da criança mesmo na maternidade, todas essas coisas que são... Então, é procurar informação real, né, que é o Sim. que a gente até estava conversando no início, científica, com embasamento, porque eu sempre gosto de falar no consultório que a mãe, o pai, os pais, eles precisam ter liberdade para viver sua parentalidade, tá todo mundo aprendendo, mas com informação de qualidade, você consegue viver isso de forma mais segura, Sim, né? certeza. Então, todos esses temas, eles são abordados ainda na gestação, nessa consulta pré-natal que eu tô te falando, falo muito de 1000 dias. Eu digo que é uma sementinha, porque aí, aos pouquinhos, a gente vai resgatando, né? O que que eu posso fazer? Eu não posso deixar de falar nível A, né, de qualidade, é o aleitamento materno. Então, a proteção do aleitamento materno, com todos os benefícios que ele traz para a saúde do bebê, é uma das coisas mais estudadas e mais certas em relação à prevenção de doenças e tudo, aleitamento materno. E uma boa introdução alimentar, né? Que na fase de introduzir os alimentos já tem muitos modismos, várias orientações vagas na internet que impactam. Então, lembrando que os impactos nutricionais nos primeiros 2 anos de vida são irreversíveis. A gente não pode, como é que eu posso dizer assim, Relaxar em relação a isso, né? nem relaxar e nem fazer dos nossos filhos cobaias. Ah, Ouvi dizer poderia ser assim, vou que testar se dá certo. vamos ver. Não vamos ver. A gente vai fazer o que tem de embasamento científico, que é correto, que é estudado durante anos. Então, desde ali da década de 80, que a gente está estudando nutrição infantil, entendeu? Então, seriam basicamente isso. Saúde, um pré-natal bem feito, um nascimento com priorização do aleitamento materno, as vacinas e uma introdução alimentar bem feita. E o ambiente, que aí a gente vai falar sobre isso, sobre como cuidar, como é que eu posso conduzir aquela fase difícil da evolução da criança, como conduzir com as emoções, né? A criança tá com birra, como é que eu posso fazer? O sono é super importante, tem um impacto muito grande também na saúde do indivíduo como um todo. A gente vai cuidar dessas situações de forma realmente científica, acolhedora para essa família, tentando adaptar para a realidade de cada um. E a gente vai buscar, dentro da realidade de cada família, o máximo que a gente pode trazer de prevenção de saúde, porque cada família tem sua realidade. Eu não posso, né? Existem Claro. condições socioeconômicas, existem crenças, educações, tudo isso. Então, não vai ser igual para todo mundo, entendeu? Em relação porque hoje, e você já falou nisso aí, que a vida tá bem corrida, assim, né? Você tá falando da questão do fast food, né? Que às vezes é o mais fácil, então não tem como você julgar. Aí um ponto que eu vejo muito hoje, que não existia antes, eu lembro, as escolas elas não tinham isso, mas que é o berçário, né? Algumas escolas hoje já têm berçário, não é nem o Muitas. infantil ali, não, Uhum, é o berçário, né? Ou seja, criança com 4 meses, 5, 6 meses, que é normalmente quando acaba a licença maternidade, né? exato. E aí a mãe tem que voltar a trabalhar e aí coloca a criança no berçário. Qual é o impacto disso, doutora, que você vê para... Porque tá nos 1000 dias, né, ali. Tá nos 1000 dias. É. Na verdade, ali, E as assim, escolas, assim, perdão, mas as escolas estão preparadas para isso? Assim, elas sabem dessa importância, porque uma coisa é você receber um filho receber uma criança no infantil 4, infantil 5, uma criança ali de 4, 5, 6 anos, no ensino médio, né, fundamental ali, mas outra coisa é no berçário, né, ali, porque o impacto, como você falou aí, é irreversível, né, e sim. aí você passa boa parte, tem deles que passam o dia todo, né, assim, tem... Assim, é muito complexa essa situação, Ah, porque a gente já entra numa questão social, econômica e claro, tudo, né? mas que é a realidade, né, hoje. É a realidade. É, Então, assim, eu tento buscar ser um profissional que eu vou baixar o meu grau de julgamento claro. e vou tentar, dentro da realidade de cada Uhum, família, trazer a melhor possibilidade. Então, eu acompanho várias famílias que não têm condições de ficar com a criança em casa. Vai uhum, ter que trabalhar, entendeu? Antigamente.
juntava-se gerações para cuidar de uma criança. Eu tinha um É. filho, minha bisavó vinha, minha avó vinha, minha mãe vinha, O minhas filho mais tias, velho, o filho mais velho, tava aqui todo mundo, ó, eu vou trabalhar, mas tem o fulano, tem... Agora, cada vez mais, os casais, as famílias estão por conta própria, né? E aí, então, assim, o berçário, ele é uma solução. Uhum. Eu vejo que, por ser uma necessidade, tem evoluído bastante, né? E muitas vezes, o berçário é mais seguro do que você deixar com o Com cuidador. alguém. É. Entendeu? Então, assim, claro que é um impacto, porque uma criança que vai para o berçário aos 4 meses torna muito mais difícil eu conseguir respeitar os 6 meses de aleitamento exclusivo, que é a nossa orientação. Uhum. O que a Organização Mundial da Saúde recomenda? 6 meses de aleitamento materno exclusivo, não é para ter mais nada, nem água, nem chá, nem nada, e 2 anos ou mais de aleitamento materno complementar. Mas pelo que eu vi, parece que por mais que a pessoa volte a trabalhar nos 4 meses, se ela está amamentando, ela tem também ali uma tolerância, né? Para poder amamentar. Mas é muito complicado. Mínima no dia a dia de trânsito e tudo. Tem muitas mães que conseguem, mas Uhum. é um empecilho, você entende? Claro. Muitas mães Não tem desistem. como, né? Porque você ir e voltar, você já é. Vai, volta, vai, volta. E outra coisa, quem vai ficar com essa criança? Como é que vai ser o manejo desse leite? É assim, é possível, mas é muito mais difícil do que aquela mãe que Uhum. está disponível ali para um aleitamento em livre demanda, né? Sim. Então, assim, o impacto é nesse sentido. A gente vai minimizar os danos, mas aí o impacto também de exposição a doenças, né? E várias outras coisas. Mas é como eu tô lhe falando, a realidade que a gente vive é muito complexo esse tema, porque não se trata apenas de uma escolha da família, né? Uhum. Não é algo que está 100% ao nosso poder. Porque eu posso, né? É uma decisão minha se eu vou dar o açúcar antes dos 2 anos. Mas nessa questão de ir para creche ou não ir para creche é muito mais complexo do que isso. Aí a gente vai adaptando, né? Vivendo. Mas com certeza tem impacto. Isso é fato. Não tem. Até porque afasta da mãe, né? Então essa parte socioemocional da criança, tudo é impactado, certo? E eu acho que como é algo novo, né? Assim, é de uns tempos para cá que tá esse movimento, né? Eu acho que você vai começar a perceber isso futuramente, né? Talvez o resultado dessa vai ser mais ou menos como está acontecendo com a internet, né? As pessoas estão começando a É. ver agora, Eu então acho que é uma futuramente coisa vão que não tem começar. mais volta, né? Porque até por uma mudança de visão em todo sentido, das avós agora muitas vezes trabalharem, né, ou terem suas próprias vidas, então nem sempre tem a voz Não, né? disponível A para mulher isso. hoje, o papel feminino na sociedade, não tem mais como retroceder, porque ele, ele, Exato, ele impacta financeiramente, né? As exato. mulheres são provedoras da casa também, né? Uhum. Assim, eu estava vendo uma entrevista onde tem um percentual muito grande no Brasil que quem gera financeiramente a família é a mulher, né? Assim, a mulher sozinha, a mãe sozinha, vai lá, como é que ela que vai fazer? Então, é realmente um impacto social que na verdade, eu acredito que a sociedade vai se adaptando a isso e o que está acontecendo, né? Se criando possibilidades As para que creches. Por tenha, isso que eu acho que a tenha as tendência creches é aumentar as creches em tempo integral, em tempo integral. que é uma realidade de Uhum. vários países desenvolvidos, Sim. entende? E aí eu entro no ponto, doutora, a gente falou daqui, acho que já deu, quem está nos acompanhando, a importância de ter esse cuidado nos 1.000 primeiros dias, né? Que envolve ali a gestação, envolve os 2 primeiros anos de vida. É, acredito eu. E numa conversa que eu estou tendo aqui com vocês, fica muito claro. Assim, para a gente acaba que fica meio óbvio quando a gente diz, mas a criança é o futuro da sociedade. A gente sempre diz Sim. isso, né? Desde pequeno, Uhum. futuro do Brasil são as crianças e tal. Mas eu não vejo nem assim o poder público fazendo um investimento pesado nisso. E acredito eu que nos primeiros 1.000 dias, se tivesse um acompanhamento mais firme, mais forte, mais com qualidade nesse período, e como você já disse que tem estudos, né, que comprovam que na fase da infância, a questão do afeto, a questão do olho no olho, a questão da alimentação, a questão do ambiente, quando é positivo, acaba que impacta positivamente o resto da vida daquele indivíduo, né? E quando é o contrário, impacta negativamente para o resto da vida. Então, Totalmente. se você faz um trabalho muito forte com as crianças, principalmente nesses primeiros 1.000 dias, hoje, como se fosse uma lei mesmo, assim, né? Assim, algo.
algo que fosse padrão, padrão ouro de criação. Não importa se a criança nasce em família que tem poder aquisitivo alto ou baixo, não é um padrão. Ó, por lei, a criança ela tem que ser tratada assim, 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 porque você vai gerar indivíduos futuramente mais saudáveis, tanto fisicamente como emocionalmente. Isso gera uma sociedade mais saudável, né? Assim, Sim. acredito que esse... Como é que você vê? Não sei se você tem essa vivência, mas como você vê o serviço público em relação a isso? Né, assim, do acompanhamento pediátrico, das orientações, porque a gente conversa aqui às vezes, e eu lembro sempre fico imaginando você falando nos consultórios particulares, Uhum. né? E, e que infelizmente é a minoria no Exato. país. A maioria, as crianças não têm acesso a uma consulta pediátrica de rotina. E no serviço público isso é feito, assim, existe essa vivência, acontece ou não? Como é que você vê isso? Na teoria, já Ah, existem várias leis, né? Existem os direitos da criança, então várias coisas já é entendido como importante, sim, até por todos esses estudos, mas que na prática existem vários empecilhos para acontecer, né? Então, assim, desde uma formação mais intensiva de profissionais para essa visão mais atualizada, até suporte mesmo estrutural, né? E até conseguir chegar a essa quebra que eu te falei. Lembra do tema sensível, que é a criação violenta, que é o sim. entendimento, que é o cognição, que é a escolaridade. Porque, assim, entender tudo isso, ela também, de certa forma, depende do grau de compreensão e de vivências que aqueles pais tiveram. É, pior que Então, é. assim, é uma quebra de, assim, geração que é difícil. Eu vejo o pediatra, para mim, né, eu sou pediatra, mas Ah, um super-herói nesse sentido, entendeu? Porque a gente tá cada vez mais olhando um envelhecimento saudável. Gente, eu tenho que olhar para a criança. E eu vejo ali, eu não trabalho no serviço público mais, ah, mas eu tenho vários colegas e eu vejo ali a tentativa quase que heróica ah. desse colega de trazer isso, né, de cuidar disso. Porém, é contra um sistema que dificulta Pois bastante. é, o que eu não entendo, cara, porque eu converso aqui com você, quem tem que decidir isso são as pessoas que estão na frente ali, são profissionais assim como você que vivenciam isso todo dia. Então, se você Sim, vivencia isso todo dia, você tem, a gente conversa aqui, você mostra assim, o conhecimento que você tem, porque você está ali todos os dias fazendo isso. Então, você tem que escutar as orientações de profissionais como você, né? Assim, para sim. poder Mas olha, a fazer gente. as leis, para poder seguir. Porque a minha preocupação, porque assim, você vai tirar carteira de motorista, você faz um curso para tirar. Você vai fazer uma, trabalhar como médico. Você fez uma faculdade de 6 anos, depois fez uma especialização aí, né, de Uhum, tantos anos, e continua sempre estudando, né? sim, Mas eu já observo que para você ser pai, você ser mãe, você não precisa fazer nada. Assim, não existe um curso, não existe uma preparação, não existe nada que diga assim, olha, tem que ser sim, assim por causa disso, disso. Você não está criando apenas um filho. É claro que é mais importante, assim, o amor que você tem por ele é muito importante, mas você vai e ele vai ficar aqui na sociedade e ele vai ser fruto daquilo que você fez enquanto ele era, principalmente ali nessa fase dos 1.000 dias, na infância, na adolescência. Você está criando um bem ou mal para a sociedade, sim. né? Dependendo das suas atitudes, você vai ter um impacto muito grande. Ninguém diz isso, as pessoas vão só tendo filho, a coisa vai É, acontecendo, a coisa vai indo, vai indo. Aí num consultório de um pediatra, o pediatra ainda fala de alguma coisa, um psicólogo fala de alguma coisa, mas não é algo, assim, eu acho que as pessoas não estão entendendo a importância de ter uma criança em casa. sim. Mas eu vejo também, por exemplo, né, uma oportunidade de vir aqui falar Ah, nas minhas redes sociais e vejo muitos colegas também. Um negócio desse como o de vocês aqui é uma forma sim, de levar uma informação. informação para aquela família que não tem a oportunidade de ir para um consultório e conseguir receber essa informação de forma particular. Então, é por isso que eu falei ali lá no comecinho, é um trabalho de formiguinha.
mas que a gente vem vendo frutos, entendeu? É, Já acontecerem. E aí, nós, os profissionais da área, que temos, né, uma visão realmente embasada, tudo, a gente precisa aparecer. é verdade. Porque senão quem aparece são os outros, Uhum. que não têm essa mesma vivência e tudo. E as pessoas estão sendo informadas e recebendo essas informações da forma errada. Então, essa comunidade médica que está lá trabalhando o dia a dia e tudo, que não quer aparecer, Tem né? que aparecer, Tem né? que aparecer para a gente Exato, poder fazer a exato. nossa parte. Ah, porque o serviço público, não sei o quê. É tudo muito difícil mesmo, gente. A gente vive num país que é pobre, o acesso é difícil, a educação é difícil, as comunidades, as facções, é tanta coisa acontecendo que é o que a gente pode É. fazer devagarzinho ali, é ir tocando. E eu tenho muitos feedbacks. Tenho muitos Hum, feedbacks no consultório. Ah, doutora, pela sua fala, eu consegui amamentar meu filho. olha aí. Ah, com o que você falou, eu entendi a importância disso, daquilo. A gente vai trazendo conscientização de uma forma leve, né? E tentando chegar naquela população que tem um pouco mais de dificuldade de encontrar esse acesso. É, tem uma frase conhecida do Gandhi que diz assim: seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? É, E aí a gente tem que, se cada um fizesse a sua parte, né, as coisas iriam dando certo. É porque, assim, eu vejo uma informação dessa como você passou hoje, assim, como um ouro, sabe? Assim, total. né? É algo de muita relevância e de impacto. Eu não digo indiretamente, não, é diretamente na sociedade, né? É um impacto diretamente você ter de a cada 15, 20 anos, uma mudança de pessoas que estão indo para o mercado de trabalho, que estão, né, que estão Exatamente. convivendo ali, e aí você tem a capacidade a oportunidade de sempre estar renovando. Eu sempre digo que a sociedade renova quando uma criança nasce, né? Assim, você tem a oportunidade de renovar uma sociedade a partir do momento que uma criança nasce, porque ela veio, você falou aí, o cérebro da criança de 2 anos ela é 80% do cérebro de um adulto. E ela tá ali, ó, Incrível, né? esperando informações, né? Esperando estímulos, esperando oportunidades para ela se desenvolver ao máximo. E aí você colocar informações boas, ela vai ter resultados bons, né? Vão ter consequências boas. Você agora você colocar coisas ruins, vai ter consequências ruins. E isso é muito rico, né? Assim, isso muda total uma sociedade. Mas enfim, Exatamente. é como você falou, é um trabalho de formiguinha, assim, o podcast ele está aqui para isso também, assim, as portas estão abertas para a gente sempre levar esse tipo de informação. Eu acho que deu para a gente perceber aqui a importância. Claro que a infância, de uma maneira geral, ela é muito importante, né? Assim, até a infância vai até os 12, pode colocar 12, 13, Na 11, pediatria a gente considera até 18 anos, 18 né? anos. Eu tô começando a ver crianças aí de 40 Mas, anos já tem, não, mas mas aí vem a até 18. criança, adolescência, né? E aí finaliza com Ah, é 18 porque anos. vocês colocam a adolescência também dentro do. Sim, Ah, perfeito. a pediatria envolve criança e adolescência. Bom, então, assim, todas as fases são importantes, mas essa dos 1.000 primeiros dias é a base, né? É a base. E é É. uma base que é o grande ponto, que não é mais mexida. Entende? Ah, Não entendi. é só porque, assim, se eu pego um adolescente que viveu um estresse tóxico naquela fase inicial da vida, não é que a gente vai desistir dele, não. Tem Uhum. muita coisa que pode ser feito, de reparações, né, de Ah, tudo, mas certas coisas, elas são irreversíveis, entende? É como se você estivesse plantando ali uma semente que não dá mais para arrancar. Não dá. Aí você vai Depois que a minimizar raiz, você danos vai podando depois. ali a árvore que vai crescendo, É muito mas. importante. Então, quando você olha. Agora, assim, já existe uma mobilização a nível mundial para a infância depois disso aqui. É porque é tudo muito novo. Então, essas implementações, elas. Até mesmo as próprias creches. É tirar as crianças de um lar disfuncional e botar dentro de uma Uhum. creche. É tirar a criança da rua e botar dentro de uma creche. Então, isso aí já é também uma mobilização, É. né, a nível de saúde pública, Uhum. para trazer um ambiente um pouco mais funcional de ensino, de alimento, muitas vezes. Então, só em a gente entender a importância da infância, que eu falo com você e a gente conversa assim, é óbvio, É, mas que não era, não era, né? entendeu? Aham. Eu já acho que vai mudar as gerações para frente, Boa. entendeu? Já foi importante, já está sendo importante, entende? Está acontecendo, eu acho que é na Suécia, um movimento, né, nas escolas.
E eles, porque houve o boom da tecnologia, aí era moderno aquelas escolas que tinham tablet, né? Assim, Sim, aqui no Ceará eu até vejo, ainda um dia desse eu vi entrega de 30 tablets, tantos mil tablets para as escolas. Mas lá na Suécia, eles estão recolhendo todo o material tecnológico e a criança voltando a escrever, voltando a brincar, voltando a. Porque eles viram que o resultado a curto prazo, no final a longo prazo não, a curto prazo foi negativo, muito impactante, muito né? impactante eles tirarem. Aí eles estão voltando aquela sala de aula mais tradicional, porque isso não está fazendo bem. Olha, se você fizer um pequeno exercício, a gente é da geração que a gente escrevia tudo, né? Escrevia. Uhum. Redações e quem é que escreve hoje em dia? E pelo menos eu vou fazer um recadinho de 3 linhas, a minha mão já fica Já fica cansada. tremendo de dói, é. A letra é feia. Não dá não consigo. Eu fico escrevendo assim, como se eu estivesse digitando. E é Não porque dá. a gente teve essa Não, que base. criou, eu Sim. fazia caligrafia. Lembra da E quem não caligrafia? teve a base? É. Hoje eu tenho um paciente, por exemplo, né, que eu não sabia disso, que às vezes eu sei muita coisa que os pacientes trazem. Hum. Existe eu nem sei se eu posso citar, mas Pode, sim. existe o Kumon, né, que é Ah, um negócio muito interessante de um estímulo de aprendizado sim. extra-escola, Deixa é escola com isso. muito legal. E na minha época já existia esse Kumon a gente fazia várias tarefinhas e tudo. E aí eu sou por esse paciente que agora tá tendo as tarefinhas do Kumon no tablet. Tablet, é? De você fazer no tablet, gente, não dá, É, não é a mesma coisa, não dá para trazer isso para a primeira infância, não, porque tablet a está gente tem sendo. é que escrever, 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 treinar, estimular o cérebro, criar conexões. Além É o das momento, é. vivências, a gente brincava na rua, as crianças não brincam mais na rua, e é tudo mais difícil hoje mesmo. A gente vai ter que dar nosso jeitinho aí para. A questão, doutora, assim, a sociedade ela vai seguir, como Sim. sempre seguiu, né? O meu receio é só que sociedade vai ficar, Uhum, né? É só isso, assim, porque e eu tô com muito medo de quando eu ficar velho, assim, naquela fase que eu preciso de cuidado, sim. eu tô bem preocupado, porque eu não tô vendo, Tá assim, difícil, né? eu não tô vendo, porque a geração de hoje cuida dos pais, né? Assim, é uma geração que ainda cuida dos pais. A geração anterior também cuidava, mas eu não tô vendo um desapego muito grande, né, dessa geração que está vindo. E uma coisa vai acontecer, a sociedade vai vingar. E com a inteligência artificial aí, né, assim, já substituindo algumas coisas que tá acontecendo, eu não sei como, e tudo mudando muito rápido, E trazendo uma frequência de questões psiquiátricas absurdas, né? entendeu? É, Então, hoje a gente vive a geração de condições mentais mesmo, assim. é, A nossa preocupação é cada um cuide da sua saúde mental, porque tá difícil de, é, de mantê-la, tá, entendeu? tá muito estresse, muito cansaço, muita informação. Comecei com uma Rápida, informação muita. rápida. Você como profissional aqui, uma vez esse classe, nós estamos passando por um processo de obesidade mental. Essa é muito estímulo, muita coisa. A gente fica rindo aqui, mas ninguém tá bem não, né? Não, não. E a As gente está pessoas não precisando tá falar bem sobre não. isso, É, porque a gente tá, é aquela história de quem tá mais obeso é, mentalmente é. é melhor, ou Você então você já, tá ficando para trás, não, você né? já percebeu que no seu consultório, às vezes você conversa muito com pais, né, com mãe, né? Sim. Se você perguntar para a mãe como é que tá, às vezes ela pode até chorar no seu consultório, fica mal. Sim, muitas Muitas vezes, vezes acontece, é normal isso, né? super. Ou seja, os profissionais hoje, eu venho conversando, eu perguntei isso porque eu já tinha certeza que encontro, às vezes, em um profissional como você, um psicólogo também, né? Sim, uma Uma, forma uma de forma de extravasar, de dizer porque não estão bem, as pessoas realmente não. Então, eu acho que vai chegar um momento que a forma que tá vai dar uma diminuída, porque senão o pessoal realmente vai pirar, e eu não sei qual a sociedade que vai ficar. E essas crianças que estão aqui hoje, elas são filhas de pessoas que estão tentando sobreviver emocionalmente, e né? lembrando que qualquer impacto negativo no nosso cérebro, na nossa saúde mental como adulto, é extremamente maior quando acontece na infância, Na por conta da infância. imaturidade do cérebro, de processar informações, de resolver problemas, de autorregulação emocional. Então, assim, se a gente está sentindo, Então, imagina as crianças. Então, assim, é. a gente precisa proteger as crianças. Mas a gente, quando a gente tá querendo ser protegido, a gente Tá difícil, tá né? difícil. Essa é a geração aqui, doutora. Eu escutei um psicólogo falando uma vez.
É a geração sanduíche. Essa nossa é a geração que cuida de 3 gerações, das dos filhos, É. da sua própria e às vezes das dos pais, né? Uhum. Às vezes você é o cuidado emocional e financeiro das 3, Sim, né? Então, é muito assim, forte. é muito forte. A geração sanduíche. São 3 gerações para você dar conta ali e seja o que Deus quiser. Mas, Pois é, mas aí, assim, a minha vivência pessoal, por exemplo, como é, mãe, eu vou sempre buscando estratégias de trazer de forma leve, porque eu também sou profissional, eu sou claro. esposa, eu sou filha, e eu trabalho bastante, tenho minhas condições e tenho os meus filhos. Então, eu não posso usar isso como, meu Deus, É, entendeu? não, tem que ser forte, Eu né? tenho que tentar, nas minhas condições ali, proteger quem é mais vulnerável, É. entendeu? E são eles. Então, eu vou trazendo, tanto no consultório quanto nas redes sociais, gente, vamos fazer isso, vamos fazer esse exercício aqui, vamos tirar a tela, vamos ver como é que acontece, vamos substituir isso por isso, né? A comida tal pela comida tal, porque também se você só julgar e apontar, a Não, não pessoa vai se adianta. retrair e vai continuar fazendo. Então, a gente não pode só apontar, tá todo mundo no mesmo barco, assim, e a gente vai trazendo sugestões para ir protegendo a infância. Perfeito. É isso aí, doutora. E tentando ajudar, né, o máximo possível. E como esse podcast hoje aqui, que foi justamente para tentar alertar, né, os pais aí que estão com crianças, estão gestantes, estão crianças pequenas, a importância dos meus primeiros dias, pessoal. Vocês olharem para ele como realmente assim, poxa, se eu posso fazer uma mudança de vida, né, nesse momento. É de Exatamente. vida, não é só ali É uma no momento, não. programação. Pois, doutora, muito obrigado, viu, pela sua Foi um prazer, participação. foi E já ótimo. fica aqui uma oportunidade, assim, um convite para outra oportunidade. Tá A gente fala ótimo. dos 1.000 primeiros dias, pode falar de uma parte mais avançada da infância, né, que também é muito importante. Cada ano é uma Sim, a adolescência é uma fase adolescência. extremamente E importante. hoje, para os pais, deve estar um desafio muito grande, né? Muito. Muito grande. E já fica o convite aqui para a gente agendar um outro Tá momento. Foi ótimo. muito Muito bom. obrigada. E você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol, o podcast oferecido pela Copeg, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.